Bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso, na verdade, é você quem decide. Para a aula de hoje, vamos aprender mais sobre os prefixos métricos, muito importante nas aulas de física. A primeira pergunta que surge é: por que utilizar prefixos métricos? Assim, parece que foi um físico doido que não tem o que fazer que inventa isso aí, mas na verdade não. Imagine uma situação numa loja de informática. Chega um menino e diz: gostaria de um pendrive de 64 bilhões de bytes. Como assim 64 bilhões de bytes? Ou uma situação na aula de um laboratório. A menina chega e pede: me passe, por favor, o capacitor de 0,000003 Faraday. A outra vai pensar: de quanto será esse capacitor? Essa dificuldade surge justamente porque os números apresentados têm muitos zeros, o que dificulta o entendimento. Por isso, resolveu-se utilizar os prefixos métricos para diminuir a quantidade de zeros. Não seria muito mais simples, no caso do pendrive, solicitar um pendrive de 64 GB? Ou, no caso do capacitor, um capacitor de 3 microfarads? Essa é a função do prefixo métrico, esse Gzinho aqui, de gigabyte, e esse micro aqui, transformar aqueles vários zeros em um número muito mais fácil de se dizer. Tá bom, então vamos conhecer os prefixos métricos. Essa é a tabela dos prefixos métricos, e a partir da unidade aqui, dessa unidade volt, ampere, watt ou ohm, nós podemos subir a quantidade de prefixos métricos, isso é, utilizar o quilo, o mega, o giga ou tera, ou então descer utilizando o mili, micro, nano ou pico. É importante a gente conhecer os símbolos. Esse K minúsculo aqui tem que ser minúsculo, significa 1000, o valor de 1000. Então, K, quilo, é igual a 1000. Esse M aqui, de mega, é maiúsculo e necessariamente tem que ser M maiúsculo. Senão pode confundir com esse M minúsculo aqui de mili, tá? Não vamos falar de mili agora não. Então, o mega, que é 1 milhão, é o M maiúsculo. Isso significa mega. O giga aqui é 1 bilhão, o G maiúsculo, e o tera 1 trilhão, tá? Descendo aqui, eu tenho, como eu já tinha dito, o mili com o M minúsculo, tá? Significando 0,001. O micro, essa letra grega aqui, mi, chamada mi, significa micro, e aí adiciona mais 3 zeros depois da vírgula. O nano e mais 3 zeros aqui, e o pico ainda mais 3 zeros, sendo cada vez menor o prefixo métrico. As potências de 10 aqui eu coloquei na tabela, mas não vou me ater muito a elas. Se um dia quiserem, podem utilizar essa potência 10 aqui também, que dá no mesmo número, tá? 10 a terceira aqui é igual a 1000, tá? Mas isso aqui não vai vir ao caso para essa vez. Thales, mas é muito símbolo, muito nome, muito número. Será que eu vou ter que decorar todos? Todos não. Mas esses 6 aqui, esses 4, aliás, vocês precisam saber, tá? De micro até mega. Isso é, o micro, que é o mi, que vale 0,000001. O mili, 0,001. O quilo, que é 1000. E o mega, que é 1 milhão. Tá bom? Esses aqui vocês precisam saber. Isso vai aparecer na vida de vocês em algum canto. Então, precisa conhecer decorado esses quatro prefixos métricos. E aí um exemplo. Por exemplo, o que é isso aqui? Isso aqui é 1 kV. Isso é 1000 volts. Esse quilo aqui eu posso substituir por 1000. Isso aqui é igual a 1000 volts. E 1 miliampere. Isso é, esse Mzinho aqui, M minúsculo, significa mili e é 0,001 ampere.
Isso aqui significa milho. Thales, mas isso é muito difícil, eu não consigo fazer essa transformação tão rápido. Então vamos com calma aprender como é que faz essa transformação dos prefixos métricos, tá bom? Para isso vamos utilizar essa figura aqui. Veja que eu não coloquei todos os prefixos métricos aqui, tá? Eu coloquei justamente aqueles que eu disse que são os mais importantes do slide passado. Eu coloquei entre mega e micro. Isso é 1 milhão até, bom, 0,0000001. Por isso que a gente usa o prefixo métrico, tá bom? Então, toda vida que eu quiser passar de mega para quilo, eu vou fazer o quê? Eu vou usar essa setinha aqui, ó. Para usar essa setinha aqui, eu multiplico o número mega por 1000 e vou achar o número em quilo. Ou, se eu tiver um número em quilo, eu vou e quiser na unidade, isso é 1 kV e quero na unidade só em volts, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa setinha aqui e vou multiplicar por 1000. Então, o número em quilo vezes 1000 dá um número sem nenhum prefixo. E assim sucessivamente. Se eu estou na unidade e quero ir para milho, multiplico por 1000. Se eu estou em milho e quero ir para micro, eu multiplico por 1000. Voltando, eu faço o inverso. Se, por exemplo, eu quero sair, eu tenho um número em micro, mas eu quero saber qual é o valor dele em milho. Então, eu utilizo essa setinha aqui, saio de micro para milho, dividindo o número por 1000. De milho para a unidade, né, para um valor sem prefixo métrico, eu faço a mesma coisa, eu divido o número por 1000. E da unidade para quilo, divido também por 1000. E de quilo para mega, divido por 1000. Vale salientar que eu posso fazer essa alteração em todos os prefixos métricos, não só nesses 4 aí não, tá? Todos os outros eu também posso fazer da mesma forma. Toda vez que eu for descer a quantidade do prefixo métrico, eu multiplico por 1000. Toda vez que eu for subir, eu divido por 1000. Thales, ainda não entendi, ainda está difícil para mim. Então vamos lá, vamos fazer um exemplo. Exemplo simples. A tensão em uma rede elétrica é de 138 kV. Isso é, esse casinho aqui é um prefixo métrico. Quantos volts, isso é, sem prefixo métrico, eu quero sair de quilo, tá aqui, e quero ir para volts. Então eu vou utilizar justamente essa transformação aqui. Quantos volts tem essa rede? Eu tenho 138, desculpem a escrita com o mouse, eu ainda não estou acostumado. 138 kV. Vou fazer essa transformação aqui. De quilo, como está na tabela, para a unidade, eu vou multiplicar por 1000. Isso aqui vai ser 138 vezes 1000. Isso é, eu boto 3 zeros aqui na frente. 0, 0, 0 volts. Aqui um pontinho, tá? Então, 138 kV é igual a 138 mil volts. Mais um exemplo. Mesma tabela. Como é que eu transformo agora o exemplo 2? O exemplo 2 diz que um gerador eólico tem uma potência de 2 milhões de watts, tá? Milhão. Então, 2 milhões de watts. Representa esse número utilizando os prefixos métricos. Então, eu estou aqui na unidade. O valor aqui que foi me dado foi 2 milhões de watts. E eu quero o quê? Eu quero diminuir essa quantidade de zeros. Eu não quero representar com tantos zeros. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir esse número por 1000. E vou vir aqui para quilo. Então, 2 milhões de watts. Tá? Esses 2 milhões, eu não vou escrever aqui não, para não ficar tão grande, tá? Vai ser igual ao quê? É 2 milhões dividido por 1000. Vou usar isso aqui, ó. Dividido por 1000. Esse dividido por 1000 aqui vai dar quilo. Significa cortar 3 zeros. Cortando 3 zeros, eu tenho o quê? 2 ponto 1, 2, 3 zeros. E eu vim para quê? Para quilo. Então, eu tenho 2. Esse K aqui é minúsculo, tá bom? Watt. Só que aqui ainda está um número muito grande. Eu posso dividir de novo por 1000 e fazer essa transformação aqui, ó. De 2000 kW para megawatt. Então, 2000 kW dividindo por 1000, corta esses 3 zeros aqui, vai ser o quê? 2
megawatts. Então, a potência de 2 milhões de watts é igual a 2 megawatts. Simples assim. O exemplo 3, vamos fazer ainda mais um exemplo, tá? Agora vamos utilizar os prefixos métricos aqui de mili e micro, tá? A corrente elétrica de um carregador de celular é de 25 miliampere. Esse M aqui é M minúsculo, então estamos em mili, tá? 25 miliampere eu estou aqui. Qual a corrente desse carregador em ampere? Então ele quer fazer essa transformação daqui para cá, ó. De 25 miliampere eu quero vir para a unidade. Então 25, o que é que eu faço? Eu divido por 1000. 25 dividido por 1000, 25 dividido por 1000 vai ser igual a 0,025. Isso é só andar a casa decimal 3 pontinhos para a esquerda. Estava aqui em 25, eu ando 1, 2, 3. Dá 0,025 ampere. Então vou até apagar esses pontinhos aqui, que é para não atrapalhar, tá? A resposta, 25 miliampere, transformando em ampere, eu divido por 1000, dá 0,025 ampere. Simples assim. Exemplo 4. Um capacitor tem a capacitância de 0,000035 Faraday. Explicite essa capacitância utilizando prefixos métricos. Então tá, eu estou com um número muito pequeno. Esse número aqui, eu estou na unidade aqui, mas eu estou com um número muito pequeno. Se eu andar para quilo e mega, eu vou diminuir ainda mais esse número. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar esse número. Isso é, eu tenho que multiplicar por 1000, diminuindo o prefixo métrico. Então, se eu multiplicar por 1000 a primeira vez, se eu fizer essa transformação daqui para cá, eu multiplico por 1000 e saio da unidade para o milifarad. E se eu multiplicar por 1000, basta andar essa vírgula aqui 3 casas para a direita. Então, se eu andar 3 casas para a direita, vai fazer o quê? 0,035 farad. Então, vamos lá. Esse número aí é igual a 35 milifarad, tá? M minúsculo, farad, que é a unidade de capacitância. Então, eu já andei 3 casas para a direita, já transformei em mili. Só que esse número ainda ficou muito pequeno, ainda fica muito ruim de dizer 0,035 milifarad. O que é que eu faço? Eu faço essa segunda transformação aqui, ó. Outra transformação, eu multiplico o número de novo por 1000 e vou obter o número em micro, tá? Então, isso aqui vai ser igual ao quê? 0, desculpe. 0, não. Andei 3 vezes para a direita, significa dizer que esse número aqui vai ser igual a 35. Como é que escreve um micro? É só fazer um U com a primeira perninha mais puxada, tá? Micro faz assim, ó. Microfarad. Então, 0,00035 farad é igual a 35 microfarad. E, por fim, o exemplo 5 pede para transformar 13,8 kV para milivolts. Detalhe que essa transformação aqui, eu vou sair de quilo, que está aqui, ó, lá para mili. Essa transformação aqui exige 2 posições, tá? Essa seta aqui e essa aqui. Então, eu vou ter que multiplicar por 1000 para sair de quilo para unidade, e depois multiplicar por 1000 de novo para sair da unidade para mili. Cuidado quando tiver essa transformação passando pela unidade, para não se confundir achando que sai de quilo para mili só multiplicando por 1000 uma vez. Então, 13,8 kV para milivolts. A primeira transformação daria 13.800 volts, tá? Isso é, fui para a unidade. E agora, para ir para milivolts, eu vou fazer essa outra transformação aqui. Isso é 13.000
13 milhões, né? E 800 mil, pontinho, mais 3 zeros, de M minúsculo, volts. Então, 13,8 kV é igual a 13.800 volts, que é igual a 13 milhões e 800 mil milivolts. É assim que a gente faz para transformar números com prefixos métricos de um prefixo para outro, tá? Sempre se lembrando que quando for descer, multiplica por 1000. Sempre que for subir o prefixo métrico, divide por 1000. Então agora, meus amigos, parabéns! Vocês já aprenderam a transformar prefixos métricos. Não deixe de fazer exercícios para fixar seu conhecimento. E um forte abraço!